Olá, boa noite. Mais uma segunda-feira. Tem alguém aí? Boa noite, boa noite. Vamos para mais uma segunda. Oi, boa noite, pessoal. Vamos para mais uma segunda de live. Hoje temos convidados muito especiais aqui. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Nós estamos fazendo uma live por semana, devido à volta às aulas. Então, a gente está tentando trazer o máximo de informação possível, tanto para os pais, para os alunos, enfim, para todo mundo, né? Até mesmo para os professores. Olá! Galera do primeirão, com certeza serão os próximos. Podem ficar tranquilos. A gente ainda vai continuar com essa live. Duda, você vai ser convidada, pode ficar tranquila. Não é? Não é, Mel? Com certeza, primeirão é o próximo. Boa noite, pessoal. Vou convidar aqui os meus amigos que farão parte aqui. Wagner, Duda. Deixa eu ver se a Claudilene já entrou. Hoje a nossa convidada especial é a Claudilene. Vamos lá ver. Com certeza, Mel. Pode deixar. Oi, amigo. Olá, boa noite, Boa Roger, boa noite a noite. todos. Gente, o Wagner tá assim porque... Oi, Duda. Wagner vai explicar por que ele tá assim, né, Wagner? Pois é, eu estou de máscara porque eu estou aqui no trabalho, né? Eu trabalho no Colégio do Estado no período noturno, no administrativo. Então, a gente que é do administrativo está trabalhando normalmente e aí por isso eu estou de máscara. Mas já já eu vou ocupar um espaço aqui e eu vou poder tirar. Tá ótimo. Oi, Claudilene. Oi, Obrigada gente, pelo boa noite. Boa convite. noite. Bom, olha só, pessoal, eu vou desativar os comentários só para não ficar passando na frente de todo mundo. Mas podem mandar mensagens, participar, que eu vou lendo aqui e passando para todo mundo, tá bom? Vou esperar o pessoal entrar aí e pronto. Então, ó, vocês já toda segunda-feira eu venho comandando as lives a pedido da direção. Quero agradecer a vocês demais, tá? Por ter aceitado o convite, por participarem. Eu acho que nosso intuito, né, o da escola, eu falando como corpo docente, é realmente ajudar a instruir esse momento muito difícil. Eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje. Então, Wagner, eu vou deixar você falar um pouquinho sobre você, falar o que você faz na escola, depois a Duda fala um pouquinho, e aí a gente deixa a nossa convidada especial aí, né, Claudilene? Fala aí, Tá bom? Wagner, um pouquinho. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Sou o professor Wagner Dias, sou professor de Ciências Sociais na Escola Nossa Senhora de Fátima. E dentro da disciplina de Ciências Sociais, a gente aproveita para trabalhar também a educação socioemocional, né? Que tem sido uma oportunidade dos alunos aprenderem aí a desenvolver habilidades para lidar com as suas emoções. Então, a gente faz dentro do projeto das ciências sociais, a gente faz um projeto chamado Escola de Emoção, que é quando eu trabalho com eles, né? Quando eu trabalho com eles algumas habilidades, né? E sou professor de história também em outras escolas, sou orientador educacional no estado. Faz de tudo um Pô, pouco, né, Wagner? A gente na educação é assim. Duda, fala qual série você é. Tá me ouvindo?
Calma aí, Duda, a gente não tá te ouvindo, não. Só eu ou vocês também não estão ouvindo ela? Não, não estou Não, também. Boa noite, eu sou a Maria Eduarda, sou do nono ano da Escola Nossa Senhora de Fátima. Isso, tô ouvindo. Tá dando um atraso, mas deu para ouvir. Oi, Duda. Então, a Duda hoje vai fazer parte do nosso bate-papo como aluna. Claudilene, agora chegou a sua vez. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Quero te agradecer em nome da escola por ter aceitado tirar um tempinho para poder estar aqui. Seu papel, você sabe, é fundamental. Agora sim, Duda. Agora sim. Então, vamos lá, Claudilene, pode falar. Então, eu sou Claudilene Pereira, né? Sou psicóloga, psicopedagoga por formação. Hoje eu trabalho na esfera pública, né? Eu sou funcionária do município de Três Rios, mas hoje eu ocupo um cargo público. E mais do que isso, que eu sempre falo, quem já me ouviu na escola sabe que a primeira forma de eu me identificar é como ex-aluna da Escola Nossa Senhora de Fátima. Sim. Então é um motivo de grande orgulho para mim, assim, alegria realmente poder participar com vocês. Ano retrasado, a gente criou uma proximidade um pouquinho maior, né? Que a gente pôde estar junto em alguns momentos de palestra, de conselho de classe, né? A gente trocou ideia em alguns momentos com os pais, com os alunos. Ano passado entramos aí nesse processo de pandemia, o que diminuiu um pouco. Eu tive na escola, acho que uma vez no início do ano, para falar com o terceiro ano do ensino médio. E aí a gente acabou se afastando, né? Como nos afastamos de todo mundo. Mas só fisicamente, né? Não, com certeza. Os corações estão pertinhos ali, continuam. E aí eu estou aqui à disposição de vocês. Tá ótimo. Hoje a gente vai falar de um assunto assim. Eu brinco que é um assunto que está em alta, né? Porque a gente percebeu que a nossa vida realmente a gente precisa controlar nossas emoções, a gente entender o que a gente ter saúde emocional, enfim. Acho que a conexão dos dois está um pouco oscilando. Mas, Claudilene, queria começar com uma pergunta, eu acho que você deve ouvir isso direto, que é o que é saúde emocional, né? Então, esse termo começou a ser, sempre existiu, né? Sempre foi uma premissa, mas eu acho que a valorização e o reconhecimento da saúde emocional são de pouco tempo para cá, né? A saúde emocional é quando a gente começa a falar no nosso bem-estar, que vai além do bem-estar físico. Quando a gente fala, por exemplo, para a Organização Mundial de Saúde, quando a gente fala sobre o conceito de saúde, é um conceito que envolve a saúde do corpo, a saúde emocional, né? E todo o bem-estar que nos levam a ter saúde. Então, o conceito de saúde para a Organização Mundial de Saúde envolve a saúde emocional. E o que é a saúde emocional? É a gente estar bem para enfrentar os desafios do dia a dia. É a gente saber lidar com os nossos sentimentos, que envolve um outro conceito que a gente vai falar, né? E também, mesmo não sabendo lidar, reconhecer para que possamos ficar saudáveis, né? Porque muitas vezes a gente não reconhece o que é motivo de estresse, o que é motivo de ansiedade, ou não quer reconhecer até por padrões culturais, sociais, a gente sabe que tem muito disso também. Durante muito tempo, nosso bem-estar emocional foi negligenciado, né? E hoje em dia, agora, atenuado com a questão da pandemia, a gente está vendo a importância da saúde emocional em todos os setores, assim, né? Em todas as pautas da nossa vida, dos diferentes trabalhos, das diferentes funções que a gente tem.
né? É incrível como é que move realmente, igual você falou, move tudo, né? Sim. Como a gente fica ou bem assim estruturado, né, consegue fazer, ou como assim, eu ouvi de alguns alunos ou como a gente surta, né? A gente, esse é o termo que a gente usa, né? A gente surta mesmo. Logicamente que se a gente for pensar num termo técnico, né? Eu costumo brincar quando alguém chega para mim e fala assim, eu surtei. Surtar parece que é uma coisa que vai te determinar, né? O surtado, né? Aí eu brinco sempre assim, não, você teve uma crise. Porque eu Sim, acho que isso Uhum. diferencia e proporciona a gente a possibilidade de sair daquele lugar, daquele papel, né? E a gente vem realmente passando muito por isso. Eu acho que a nossa sociedade já vinha passando por questões, né, de acordo com o nosso com as nossas questões políticas, e estou falando mundialmente, né, de todas as transformações que nós vínhamos sofrendo em termos de estrutura econômica, política, a gente já vinha passando por grandes pressões que acarretavam em mudanças no nosso emocional, né? Porque também são motivadores de estresse para a gente questões econômicas, sim. de vínculo, de trabalho, isso tudo, né? Nós já vínhamos passando por esse momento, e aí com a pandemia a gente ficou no olho do furacão, literalmente, né? E aí quando a gente fala de escola, ou quando a gente fala de família, a gente não consegue ter uma criança, um adolescente bem estruturado se o meio, estruturado emocionalmente, né? Se o meio que ele tiver não estiver proporcionando isso também. Então, os núcleos familiares, a equipe da escola, que muitas vezes serve de suporte, de acolhimento. Eu imagino que o trabalho do Wagner seja um trabalho que proporcione esse lugar de escuta, né, para os alunos. Então, a gente acabou ficando também gerando aí complicadores em todo o processo, né? E aí tá todo mundo precisando de um colo, né? Assim, de um lugar como esse, que a gente possa falar sobre essas coisas, né? Eu realmente parabenizo a vocês pela iniciativa, a direção da escola. E eu acho que se é esse o meio de comunicação que os nossos, Atual. né, que as nossas crianças mais usam, então eu acho que é ali que a gente tem que estar mesmo. Parabéns para vocês. Wagner, você quer falar com ela primeiro? Pode falar. Sim. Nidilene, você falou a respeito, né, dessa questão das emoções terem sido negligenciadas, né, durante muito tempo. Uhum. E em tempos atuais, embora a gente reconheça que se fale mais, né, sobre saúde emocional, se preocupe mais com essa questão, ainda há um certo preconceito, eu percebo, das pessoas, né, as pessoas, eu tenho ansiedade, as pessoas às vezes já olham, né, o que você acha, o que você poderia falar para as pessoas, né, que às vezes recebem um diagnóstico de uma doença, né, ligada ao emocional e que às vezes têm dificuldade de assumir isso até para a própria família por conta dos preconceitos, da forma como as pessoas veem, visto que as pessoas associam muito essa questão da saúde emocional à fraqueza, né? Muitas vezes as pessoas, fulano está assim porque é fraco, fulano está assim, ou a religiosidade porque não tem fé, fulano está assim. O que você poderia falar para a gente um pouco a respeito disso? A primeira coisa que eu digo, Wagner, é o seguinte: eu faço um acompanhamento por questões emocionais. Então, assim, eu como psicóloga, como psicopedagoga, como pessoa que trabalha diretamente com isso, faço um acompanhamento, faço terapia, porque faz parte da minha rotina, eu não teria como não estar em terapia constantemente, né? Porque a gente que acolhe as Também questões dos precisa de outros colo. precisa de um colo também, Cuidada né? também, né? É, mas eu passei por um momento na minha vida que eu
eu tive algumas crises de pânico e fiquei num processo depressivo durante algum tempo. E aí, eu costumo dizer para as pessoas que vêm até mim, por exemplo, no consultório, eu cuido hoje de muitos, a maioria, eu não cuido de muitos mais porque o meu tempo está reduzido no consultório. Mas a maioria ou é criança ou é adolescente, ou jovem. Tenho ali até 21, 22 anos, já passou pelo consultório comigo nesse último ano, mas a grande maioria é criança ou adolescente. E as crianças muitas vezes não conseguem entender o que é isso que o corpo apresenta, né? Que aí pra a gente nomeia como depressão, como transtorno de ansiedade, muitas vezes confundido com déficit de atenção e hiperatividade, né? Que aí a gente fica ali naquele meio todo. As crianças não conseguem entender. Às vezes os adolescentes não querem expor, reconhecer, por se sentirem expostos mesmo. Infelizmente. Eu ia falar isso, porque o Wagner estava falando, desculpa te cortar. Falando Tudo sobre, né, as pessoas não falarem da ansiedade, mas assim, principalmente, em especial os jovens, né? Sim. Porque acabam que assim, eu já passei por isso na adolescência. E muitas vezes eles acabam escutando assim: ah, você não tem um boleto para pagar, você não tem, né? Você não tem, por exemplo, escola, luz, água, você tem tudo na mão. Mas assim, o adolescente, né, a criança pode sim sentir isso mesmo não tendo boleto para pagar, uma vida corrida, um trabalho, né? Sim. Até porque essa criança, ela representa ou reconhece o mundo a partir do que é apresentado pelos adultos que estão à sua volta e pelos seus meios sociais. Então, na escola, na atividade física, num curso de inglês, né? Então, ela vai reconhecer o mundo a partir daí. E nesses movimentos, né? Nesses movimentos sociais, existem estressores, né? Existem causas que trazem ansiedade. Então, gente, é legítimo sim quando uma criança ou um adolescente dizem que não estão bem, ou que estão muito chorosos, ou que estão muito irritados, que não conseguem se controlar, ou que estão muito agitados. E aí, voltando à questão que o Wagner trouxe, eu acho que a gente precisa realmente pensar, reconhecer e dar voz a isso. Eu acho que, assim, quando a gente fala de adolescência, é um pouco é uma fase de transição e que aí a gente vai estar ali, nós já passamos por isso, mas a gente vai estar naquele momento em que você procura ser reconhecido pelos seus iguais, né? Pelos seus pares ali. Então, muitas vezes pode parecer com fraqueza ao olhar do outro, ao olhar de julgamento do outro. Olhar de julgamento do outro. Mas muitas vezes, quando você traz uma situação dessas, você é o motivador, você é o disparador para que outros amigos reconheçam: poxa, eu passei por isso também. Eu estou passando por isso, e eu passei por isso, e talvez se eu tivesse falado, eu não tinha sofrido tanto, né? Eu passei e não consegui sair, e aí as consequências foram maiores. Então, que bom que alguém pode falar, que eu vou lá endossar, eu vou lá levar essa bandeira junto para que a gente possa desmistificar isso. Porque isso nada mais porque é um preconceito estrutural da nossa sociedade, né? E a gente sabe disso. E aí a dificuldade de trazer isso, primeiro, passa por uma coisa que a gente vai falar no decorrer daqui, é que a gente não costuma dar voz. É o que a Georgia estava falando para as crianças. Começa de lá, de pequenininho, e aí quando diz que não quer alguma coisa, ou que não gosta, ou que chora por algum motivo, a gente diz para aquela criança que não tem motivo para chorar, né? Que ela não tem querer. Não tem querer, quem quer é o adulto, né? Isso tem inúmeras consequências para a vida do adulto depois, né? Desse adulto que vai se formar aí.
Mas eu acho que se a gente começar a pensar em dar voz para essa criança e para esse adolescente, a gente vai chegar a um jovem que ele se sinta à vontade para falar e não sinta vergonha de sentir o que ele está sentindo, né? Porque é legítimo. Eu acho muito importante, a gente está falando, né, de não ter que querer em relação à disciplina positiva, é que, assim, dá para você ser firme e ouvir ao mesmo tempo, né, Claudine? Dá para você educar de uma maneira legal, mas também dar voz a ele, né? Sim, eu acho que assim, quando a gente fala de mudanças de padrões, né? De padrão mesmo de convivência. E aí a gente pode falar que a pandemia trouxe uma mudança de padrão também das nossas convivências, né? Do nosso convívio familiar, do nosso convívio com os amigos. Mas quando a gente fala de educar, quando a gente pensa, por exemplo, aos olhos da disciplina positiva, a gente fala desse dar voz, mas considerando que nós estamos dentro de uma sociedade que tem suas regras estabelecidas e que uma das nossas possibilidades é o bom convívio com as outras pessoas. Então, dar voz não é autorizar a todo custo, né? Um desejo, uma vontade ou um bem próprio e sem pensar num bem coletivo. Então, acho que é isso que a gente vai pensar. E quando a gente fala de educar, ainda mais que a gente está aqui na escola, né, falando de questões escolares, a gente ter rotina, a gente ter regra e a gente ter o momento de dar a voz são fatores que andam juntos e que não funcionam isolados. Né? Dar voz sem rotina ou sem respeito não é educar. Não funciona. Não funciona. Então, a gente dá voz sim, considerando e reconhecendo o lugar de cada um. Eu acho que isso é um fato que a gente precisa pensar. E aí, assim, trazendo agora para o nosso momento que a gente está vivendo, olha como a pandemia trouxe para a gente, para dentro da nossa casa, uma mudança nos nossos padrões, né? Total. A gente mudou totalmente. A gente precisou mudar a nossa rotina de trabalho, a gente precisou reelaborar o nosso tempo, por exemplo, eu e Georgia, que somos mães, né? Reelaborar esse tempo com os nossos filhos, a forma de fazer isso. Às vezes, né, repensar, vocês que são professores, repensar as metodologias, as práticas, a forma também de aproximar, que o meio virtual ele é um meio muito rápido, mas acaba promovendo um distanciamento que é natural, né? Você está muito perto, mas ao mesmo tempo eu posso estar ouvindo a live e fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, né? Então eu estou aqui, mas eu estou em vários outros lugares e acabo não dando atenção a nada de uma maneira mais consistente. E aí trouxe essa mudança para a gente, que acarretou em mudanças dentro da estrutura familiar e da estrutura emocional também, de cada um, né? E aí, aproveitando que Duda está aqui, né? A gente está falando de mudança de mãe, de casa. A Duda também, que a aluna, a vida deles mudaram bastante. Os alunos dando mensagem aqui, mas queria dar a voz à Duda agora para falar um pouquinho e fazer perguntas para a Claudilene em relação aos impactos, né, Duda, da pandemia na nossa saúde emocional aí. Pode falar. Tá me ouvindo? Com a pandemia, a gente não pode deixar de falar sobre mudança, principalmente no nosso rotina de estudo. Como nós alunos, assim, nós jovens, podemos lidar com essa adaptação do estudo de uma maneira saudável? Provavelmente, depois de quase um ano na pandemia, eu acho que todo mundo já tentou, de algumas formas, até encontrar um melhor meio de fazer, né? Mas, então, olha só. Quando a gente fala de pandemia,
e pensando, e aí eu estou agora me baseando em fatos, em estudos e fatos, em fatos que eu já ouvi de acontecerem com alguns jovens, adolescentes e até crianças, e também em estudos. Eu, para conversar com vocês, fui buscar dados mais recentes, e aí vi que a Fiocruz estava falando um pouquinho sobre isso, e achei super interessante. A gente está falando aí, quando a gente fala de pandemia, a gente fala em alterações dentro da rotina, do convívio familiar, a gente fala de alterações do sono, né, da rotina de sono, de padrão de sono. Os adolescentes estão dormindo pouquíssimo, né? Isso é um fato. O excesso... Duda vai falar mais depois sobre isso. Dá o relato dela. O excesso das informações e a velocidade com que elas chegam e a dificuldade que a gente, por exemplo, equipe pedagógica da escola consiga filtrar para chegar uma informação fidedigna, né, ao aluno, ou mesmo à família, os pais em casa. Então, isso tudo promove movimentos estressores, causadores de ansiedade, enfim. Primeira coisa que a gente precisa pensar para manter um padrão assim, né, de estudo, cada um à sua forma, de fato, regularizar o padrão de sono. A gente precisa pensar nisso. Eu acho que não existe bom desempenho para quem vai dormir 3, 4 horas da manhã todos os dias e acorda às 7 para estudar. Né? Não, isso é fato. Você fica, gente, olha, eu com sono não sou ninguém, sabe? Depois de 50 minutos eu tô completamente lerda, irritada, sabe? Você imagina você chegar às 7, ter que sair meio-dia e 50, né? Dentro desse processo. Então, pensar no padrão de sono é muito importante. Pensar na questão da alimentação e diretamente ligado ao estudo, a questão é autorregulação, a questão é rotina, né? Seja lá a forma que for. O padrão desse estudo, a forma, a estratégia que você, Duda, ou os outros vão criar, não tem um pozinho de pirlim-pim-pim, não tem uma resposta mágica, né? É fazendo que a gente vai descobrir qual é a melhor forma. Cada um sabe das suas potencialidades, das suas habilidades, no que é bom, no que não é, e com isso montando uma rotina de estudo para que você não se disperse tanto. Porque quando a gente está em casa, a gente, como eu falei, tem muitas motivações, não só a sala de aula, não só o professor. Tem muitas outras coisas que você vai querer fazer. E aí, se você... Obrigada, essa palavra, distrações. E aí, se você for se render a isso e não mantiver uma rotina, vai dificultar. Aí a forma, o que você vai estudar antes, o que você vai estudar depois, a sua estratégia de estudo, vocês agora usam flashcards, mapa mental, não tem essa história toda aí? Então, o que cada um vai usar ali é tentativa, o que está me fazendo melhor, onde eu estou rendendo mais, onde eu estou conseguindo. Mas... Autorresponsabilidade. Duda, desculpa. Nesse caso, seria a autorresponsabilidade? Sim, quando eu falo de autorregulação, é isso. É chegado um momento que não adianta. A responsabilidade, a manutenção da rotina, né? Muitos pais trabalham fora, mesmo durante a pandemia, então o pai não tem um controle tão ferrenho de que o filho entrou, o filho não está na aula, o filho saiu, o filho não está com a câmera aberta, tem todas essas questões hoje. Os pais confiam de alguma forma, precisam confiar e confiam nos filhos. Então, a responsabilidade
aí acaba sendo de cada um. Principalmente, por exemplo, da idade da Duda, que está no finalzinho do Fundamental 2 e ensino médio, a gente tem que trazer responsabilidade pro adolescente, Duda. Não tem jeito. Ô, Duda, conta pra gente, já que tem bastante aluno aí, como é que foi para você, né? Fazer isso tudo que a Claudilene falou, até porque você é uma aluna dedicada, uma aluna que participa, né? Conta aí um pouquinho. Na verdade, ano passado, eu acredito que grande parte das pessoas são bem dispersas, assim. Então, é meio, meu Deus, é algo Tudo mais muito que eu vou novo. fazer tudo mais. Mas eu tô aqui e início desse, eu acho que eu me dei conta, tipo assim, não tenho o que fazer, não tenho pra onde correr. Eu tenho que me dedicar àquilo que eu sei que vai me dar o futuro e o que eu sei que é importante. Então, eu comecei a estudar à tarde, coisa que eu não fazia tão eu comecei a regularizar o meu sono também. Chega às 10 horas, eu tô capotando de sono. Eu comecei a regularizar o meu estudo também, comecei a fazer coisas, tipo assim, fora da escola também, pra dar uma quebra nisso, tipo, não sei, ler um livro, desenhar, fazer uma coisa do tipo. Acho que é importante, assim, ter essa quebra. Isso É, que eu queria perguntar. pode falar, Dicas que Georgia. você. Não, é isso aí que eu ia falar, que ela tá falando de ler, dessa importância. Acaba que a gente está todo mundo em casa, mas temos oportunidades, igual a Duda tá falando, ler, fazer outras coisas, porque assim, com o estudo online, com tudo online, o celular, o computador, se deixar é 24 horas, né, Duda? Então, Então, eu acho que uma das. Quando a gente Na pensa, verdade, a gente. nessa po- Pode falar, Duda. tá muito. Então, vou falar, depois eu eu ia deixo ela falar que, na falar. verdade, essa pandemia, eu acabei usando menos o meu celular. Pra mim, tá dando no áudio. Como eu falo agora, pra mim só aparece seu áudio muito depois. Então, mas pode falar, mas pode falar. O dela também tá pra gente, um pouco com atraso, né? Tá sim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Eu tô. Mas a gente te dá o seu tempo, Duda, não tem problema não, tá? Voltou, parece. Fala, Duda. Não, acho que. Eu Então, ouvi ela falando que ela usa Aproveitando. menos o celular, que ela tem usado, né? É, que bom. Eu acho que o que aconteceu durante a pandemia foi a gente tentar trazer para dentro de casa todas as coisas que a Oi. gente fazia fora de casa. E aí isso ficou completamente prejudicado. Porque quando a gente pensa numa criança, num adolescente que fazia atividade física, por exemplo, a maioria das vezes essa atividade física é coletiva. Então ela tinha duas possibilidades de um bem-estar, né? Estar no meio social e promover a questão mesmo fisiológica, né? De melhorias no corpo, de hormônios, enfim, de todo o processo de bem-estar que a atividade física causa. E aí isso foi diminuído. O que a gente precisa fazer nesse momento é procurar estratégias que dê esse bem-estar que a gente sentia, por exemplo, ao conversar com pessoas muito queridas, ao trocar ideia, ao fazer uma atividade física. E aí a gente traz isso, né? Olha, gente, a quantidade de adolescentes que vem procurando, por exemplo, seguindo no YouTube alguém que ensina coreografias e fazendo dentro de casa e passa ali 1 hora dançando, Uhum. mesmo que sozinho, entendeu? Eu acho isso muito legal. Eu tenho falado, dança mesmo. Eu acho que que proporciona uma liberação de energia incrível e traz um bem-estar, né? A questão dos livros, porque você foge um pouco da realidade, às vezes, que está muito dura para a gente, né?
e leva para um outro lugar. A leitura traz para a gente benefícios incríveis com relação à criatividade, né? Com relação a conhecimento de outras realidades que não a nossa, de outras culturas. Então, eu acho que são estratégias e possibilidades de você. E uma coisa de você viver melhor. E uma coisa que é super importante, que eu acho que a gente devia tentar agora, e acho que a galera já tentou, vamos melhorar a convivência com os nossos familiares, né? Destinar um tempo, já que tá todo mundo dentro de casa em Qualidade. algum momento, né? Destinar um tempo de qualidade, para fazer uma coisa de comer que todo mundo gosta junto, para assistir uma série, um filme junto, para ouvir o pai que está chegando em casa cansado às vezes, né? Vamos tentar aí exercitar isso também, já que tá todo mundo lá, né? Em algum momento tá todo mundo lá. E aí eu acho que é mais uma estratégia para a gente proporcionar o bem-estar nesse período. Vai. Só queria Você ia falar alguma coisa. quando a conexão tá ruim. Você falou uma coisa importante do sono, né, para os adolescentes. Queria comentar que nessa fase da vida deles, né, pode parecer que eles conseguem fazer tudo naturalmente sem Dormir, recuperar, né, às vezes, dormir, mas falar para eles que uma hora a conta cobra, chega. né? Uma hora chega, então eles estão tendo a oportunidade de saber da importância dessas coisas que nós não tivemos oportunidade de saber, né? Quando éramos adolescentes, né? As pessoas falarem sobre esses assuntos com a gente. Então, reforçar o que você falou, que o sono é, sim, muito importante e que para que eles cuidem disso, né? E também colocar uma coisa muito legal que você falou, e a Duda também, sobre a autorregulação, a autorresponsabilidade, né? Para que eles também, a importância, não sei se você pode confirmar isso, deles se perceberem, né? Passar a se perceber, a se olhar, né? Ver o que agrada a eles, olhar um pouco para o entorno deles, porque a gente está vivendo já há algum tempo um período que tem nos tirado do nosso momento de presença. Ou a gente está com a cabeça muito no futuro, ou a gente está com a cabeça muito no passado, né? E aí a gente acaba não percebendo o nosso entorno. Então, para se perceber a rotina de casa, né? Para ver qual o melhor momento para estudar, de repente qual o melhor local para estudar, como que você se organiza, como você aprende melhor. Eu falo muito isso com eles, né? Como que você aprende? Tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende, né, assistindo, para o aluno se perceber e dentro daquilo que ele encontra de possibilidades em si, ele criar a estratégia de estudo dele. Porque no primeiro momento parecia que ia passar mais rápido do que a gente, né, imaginava. Mas agora já virou um novo normal, né? Então a gente precisa se acostumar e se organizar nisso, né? É um fato que nós estamos passando por ele e vai deixar marcas, né? A gente nunca mais vai ser o mesmo. Eu acho isso mesmo. Eu acho que é uma outra possibilidade de ser, né? A gente vai encontrando, assim, outras possibilidades. Quando você pensa assim, ai meu Deus, não tá dando mais, aí você vai lá e opa, ressurge e continue, tá dando, né? Eu passei por uma situação eu imagino que muitos de nós tenhamos passado com meu esposo no ano passado, que ele teve Covid, ficou muitos dias internado, enfim. E aí, quando eu achei que, ai meu Deus, as coisas começaram a andar de uma outra forma né? E a gente vai reconhecendo outras possibilidades na gente, né? E isso, Wagner, tem a ver com a temática da inteligência emocional, que eu acho que é um pouco do que você também trabalha, né? Que é minha paixão de falar sobre. Se deixar, eu fico aqui até. Mas a questão do autoconhecimento e da autorregulação que a gente falou tem a ver com a manutenção dessas rotinas, né? Do entendimento do que eu posso, do que eu não posso, do que eu quero, do que eu não quero.
Porque às vezes a gente vai tanto na onda do outro que não reconhece o que eu quero e o que eu não quero, né? E isso também é autorregulação. O não dizer não também é se regular, se reconhecer. E aí tem a ver também com as habilidades da inteligência emocional, né? Porque é a partir do momento que eu digo não, que eu reconheço o que eu posso, o que eu não posso fazer, ou o que me machuca, ou o que me faz bem, né? É um avanço para o autoconhecimento incrível. E eu concordo contigo, Wagner. As crianças e os adolescentes hoje têm uma oportunidade que nós não tivemos. Eu acredito que eu seja um pouco mais velho que vocês, mas assim, nós não tivemos, de fato. Não nos era ensinado isso, né? Eu costumo dizer que faltou para a gente educação emocional e educação financeira, né? Eu digo isso assim, eu acho que faltou de uma forma mais concreta, mais incisiva, assim, essas duas coisas. E eles hoje têm oportunidade disso, né? Desses momentos que promovem o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma coisa incrível, que não é de um dia para o outro. Que a gente não vai, de repente, olha, minha autoestima está maravilhosa, eu me reconheço, me aceito, né? Não é assim, a gente passa por várias fases, a gente quer sempre melhorar, né? Mas o difícil é quando isso fica só no olhar que o outro tem de mim. Se eu quero só melhorar a partir do olhar que o outro tem de mim, aí fica muito difícil, aí fica puxado. Aí a conta é maior ainda, né? Então, assim, eu preciso querer ser melhor ou ser mais habilidoso a partir do que eu reconheço de mim, né? Então, do que eu vejo. E aí, quando eu me vejo com habilidades, eu também me vejo com defeitos, com coisas a melhorar, sabe? Também me enxergo como um ser humano que não consegue fazer algumas coisas, de fato. E aí a questão escolar tem muito a ver com isso, né? Hoje a gente não mede, não mensura só a inteligência das crianças e dos adolescentes a partir do desempenho, por exemplo, em português, matemática, física, né? Química. Hoje a gente não mensura só através dos testes de QI. Isso nem no consultório, fazendo uma avaliação psicopedagógica, por exemplo, né? A inteligência emocional diz muito, que a questão do autocontrole é importantíssimo. Eu posso ter uma pessoa super inteligente, mega racional ali, sabe? E se ela não conseguir controlar as suas emoções, o seu processo de ansiedade, né? Ou não conseguir ter um bom trato com o professor ou com os outros colegas, todo o desempenho dela fica prejudicado por conta disso. Então, quando a gente quando a gente traz esse pensamento das possibilidades do fazer, né, do aprender, do criar habilidades ali de aprendizagem, de ensino, a gente fala também que cada um é de um jeito, sabe? Eu vou ter habilidade para, não sei, nem sei o que na escola, mas eu tinha habilidade, mas talvez eu vou ter habilidade para fazer a redação, mas não vou ter habilidade para falar inglês, para falar espanhol, né? Eu vou ter habilidade para falar para as pessoas, mas não tenho habilidade para dançar, para me expressar, né, corporalmente. Então, isso a gente fala das inteligências múltiplas também aí dentro. Então, o reconhecimento disso, até pela escola, é importantíssimo, porque você vai ter um aluno que ele é nota 1000 em algum quesito, mas no outro ele vai precisar do seu auxílio. E trazer isso para o aluno de uma forma acolhedora, né? De uma forma amigável, para que o aluno reconheça o seu potencial, é importantíssimo nesse momento. Eu sei que a gente está muito voltado para a questão só da troca ali da aula, que ficou restrito a isso, né, nesse momento. Mas eu sei também que os professores são sensíveis, assim, atentos a ponto de... Porque já conhece a maioria dos alunos, né? E aí de entender alguns processos que eles vêm passando.
Eu acho importantíssimo que cada um reconheça, sabe? Porque tem uma outra coisa que é cultural na gente também. Elogiar é difícil, né, gente? Agora, pontuar erro, apontar o dedo na ferida do outro é uma coisa facílima. A gente faz às vezes sem ver, né? A gente falar que o outro errou, a gente faz uma sem ver. Mas agora, elogiar, e eu acho que foge daquele não faz mais do que a sua obrigação, sabe? A gente precisa de reconhecimento. Sim. Sabe? Quem não precisa, ainda mais nesse momento que a gente não tá junto, né? A gente tá cada um no seu canto. Então, é importantíssimo que os adolescentes, que as crianças consigam enxergar também nesse momento suas potencialidades, sabe? Mesmo que sejam mesmo de agrupar, mesmo que virtualmente, de uma liderança, né? Ou pontual para uma determinada matéria, que talvez possa criar um grupo, vamos criar um grupo aqui de uma monitoria, de alguma coisa assim, para que ele se sinta reconhecido naquela posição. Então, né, eu acho que é importantíssimo que a gente reconheça na gente, nos adultos também, as nossas habilidades, os nossos potenciais, e que também nos nossos alunos, nos adolescentes, nos jovens. Ô, Claudilene, tá chegando pergunta e desabafos aqui pra gente, porque ia ser normal, né? Sim, com até vou certeza. usar a Duda para poder falar um pouquinho sobre isso. Tem um aluno que comentou que, devido ao distanciamento, acabou não conseguindo mais se abrir, né, com os amigos, com quem costumava fazer, e hoje só consegue aceitar fazer essa troca com a psicóloga, com a terapeuta. Calma aí que a Duda tá voltando aqui. Deixa eu ver se ela conseguiu nos ouvir. Que eu vou pedir ela para falar um pouquinho do lado dela, né? Oi, Duda, você conseguiu ouvir? Duda? Duda, você conseguiu ouvir? Tá com atraso, eu acho que a internet dela um pouquinho. Oi, você está me ouvindo? Não? Oi? Tá me ouvindo? Duda, tá ouvindo a gente? Agora eu tô ouvindo. Tá, eu não tô vendo ela, vocês estão vendo? Não. Não? Não, mas tá ouvindo. Foi agora? Duda? Foi. Duda, a gente recebeu... Você ouviu a pergunta? Não? Não, Vou não falar consegui de novo, então. A pergunta não, né? Os desabafos que a gente está recebendo aqui, a gente queria ouvir um pouquinho até do seu lado, porque você que vive isso, porque é relato de aluno, né? Sobre, por esse distanciamento, né? Não ter mais tanto contato, esse vínculo da escola, né, Claudilene, acaba que faz diferença. E uma aluna comentou que ela não consegue mais se abrir se não for com a psicóloga dela e aceitar a ajuda das outras pessoas, a não ser desse profissional. Fala um pouquinho pra gente, você como aluna, né? Como é que ficou esse lado da amizade com você? Se você... óbvio que eu acho que todo mundo sentiu falta, mas alguns alunos acabaram, né, dando um jeitinho para isso em relação a não ficar totalmente sozinhos. Você tá me ouvindo, Duda? Acho que não. Só pra minha internet voltar. Então, assim, enquanto a gente consegue... Mais ou menos. Tá. Se você quiser falar, Claudilene. Então, o que você tem vivenciado, né? Porque sim, você atende também. Atendo. O que eu acho que a gente teve aí, como eu disse, foi realmente uma mudança de padrão, até de convivência, né? A gente, principalmente para os adolescentes, existe nesse processo de transição da infância para a vida adulta, esse momento onde
estar com os amigos é criar sua própria identidade, é se enxergar como um indivíduo, é ter a sua particularidade, né? E isso foi rompido, né? Então, isso foi rompido para os adolescentes. Agora está todo mundo voltando ali, né? Nos pequenos grupos e tal, mas isso foi rompido de uma forma brusca. Então, eu imagino que isso trouxe uma insegurança emocional para eles também, para nós, né? Enquanto adultos, todo mundo inseguro. Então, procurar novos meios de se comunicar, de não se sentir invadido, né? Eu imagino que tenha sido difícil. E aí, sim, por um lado, eu enxergo como realmente uma dificuldade. Quando a gente pensa assim, estou sozinho, é extremamente difícil a gente pensar, né? A gente, brasileiro, humano, não nasceu para isso, né? Então, pensar assim, estou sozinho, ou pensar, não confio em ninguém, né? São coisas muito duras, mas que a gente acaba vivenciando em algum momento. Penso isso por um lado, por outro penso, que bom que ela tem uma terapeuta de verdade, né? Porque eu imagino também que essa seja uma fase, seja um processo. Graças a Deus, na nossa vida, nada nada é não, as coisas são pontuais, você não vive aquela coisa para sempre, né? Tudo é transitório, então as nossas fases são transitórias. Então, esse momento de insegurança, de desconfiança, quem sabe até de tristeza, vai passar, né? Vai dar lugar para para outras questões. Mas é preciso que se tenha suporte. Então, é preciso fazer o movimento para querer confiar no outro, para se abrir com a família, para enxergar o terapeuta como mediador desse processo, porque é um processo próprio, é um processo interno, é um processo de autoconhecimento, como falávamos agora há pouco, sabe? Então, é um momento que eu imagino que seja realmente duro, né? Não é um momento fácil, mas a gente precisa ter consciência, assim, eu quero, eu posso e eu vou conseguir, né? Porque é pensar em sair desse momento, é pensar nessas possibilidades. A gente vive em sociedade, a gente muitas vezes quer a presença do outro, e também no dia que a gente não quer, tá tudo bem, a gente precisa respeitar aquele dia que a gente não quer a presença do outro. Mas a gente não pode sentir que isso é prejudicial. Se isso for prejudicial, aí tá na hora do movimento para fazer diferente, né? Porque senão acaba realmente tendo um ônus, trazendo uma consequência. Eu acho, né, Wagner, que inclusive os alunos, nós professores também, a gente percebeu o quanto a nossa rotina, tudo fazia bem pra gente, né? Os alunos, por exemplo, às vezes reclamavam da aula. Hoje eles falam assim, Georgia, a gente tá com saudade, né, Wagner? De saber que a gente não vai ser liberado naquela hora, que a gente vai ter que ficar lá. E a gente, né, do recreio barulhento. Então, assim, como a gente também viu, foi importante para a gente perceber e dar valor às coisas que antes a gente não dava, né? Eu acho que os alunos estão sentindo essa falta, a gente falando como escola, né? O quanto é importante o papel da escola na vida dos adolescentes, enfim, de todo mundo, né? Quanto segunda casa de verdade, né? Ô Claudilene, você tem atendido bastante adolescente. Como é que tá os impactos da pandemia? E eu acho que o Wagner caiu. Também, daqui a pouquinho ele volta. Vou chamar ele de novo.
Então, Tem muitos desabafos aqui falando disso, né? Que sentia falta da escola, que tá sentindo falta dos amigos, que tá doido para voltar tudo ao normal. Tem muita gente mandando isso aqui tô vendo as mensagens chegando aqui. E o Então nosso novo merece normal. muitos likes, muitos corações. Eu acho que é o propósito. Esse é mais um propósito de estar junto com a escola, né? Eu acho que de fato. E também tê-los podendo expressar isso é muito bom, muito legal. Eu tenho atendido crianças e adolescentes, principalmente, e eu posso dizer para vocês assim que as questões relacionadas a crises de ansiedade cresceram muito, né? A demanda com relação a crise de ansiedade e depressão entre os adolescentes cresceu muito. E aí, quando eu falei que eu fui pesquisar para conversar com vocês com informações mais recentes, eu vi que não é uma realidade pontual, né? Nossa, ou do nosso município, ou da demanda de onde eu trabalho, ou que chega até mim. Realmente parece que a procura por terapia, de maneira geral, assim, cresceu em 300% durante o período da pandemia. E com crianças e adolescentes, principalmente relacionada a transtornos de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Por conta dessa instabilidade, principalmente, sabe, Geórgia? Eu acho que a instabilidade emocional, as incertezas, a dificuldade na readaptação de uma rotina, né? Isso trouxe para a gente muitas. Achei que o meu pequeno ia entrar pela porta agora. Ah, mas é normal. Isso trouxe para a gente muitas consequências, muitos sintomas no nosso corpo. E até a gente entender que isso é ansiedade, né? Que isso tem um nome. Os adolescentes estão passando bastante por isso. Pelo menos os que eu tive contato, assim. E eu tenho uma irmã adolescente, então eu também tenho contato com as amigas da minha irmã, enfim, com filhos de outras amigas. Eu sou muito aberta a conversar, a ouvir, a brincar, né? Mesmo fora do meu ambiente de trabalho. Então, sempre chegam para mim essas informações. Eu acho que se a gente for pensar de fato, assim, né, no que chega hoje, para mim, principalmente no consultório, a maioria desses casos são casos que estão passando por crises dentro da própria família, né? Às vezes toda a estrutura financeira que aquela família tinha ficou comprometida com a questão da pandemia. Isso traz consequências na forma como aquela família interage, né, com o mundo e gera um estresse também nos pais. E às vezes o estar mais próximo gera conflitos de ideias dentro da própria família. E aí, gerando esse conflito de ideias, de posicionamentos, e isso traz também para a criança e para o adolescente que está ouvindo, que está vendo, né? E a gente tem muito hoje gatilhos de ansiedade na expectativa, né? Essa coisa assim, ai, que saudade da escola, quando que a gente vai voltar, como que a gente vai voltar, o que que vai ser, quem vai estar lá, quem não vai. Isso tudo tem gerado também crise de ansiedade, né? O que eu ia falar agora, porque vamos voltar com um novo normal, né? A gente vem falando isso nas outras lives, né? A gente até conversou hoje, né, Duda, na aula, que o nosso novo normal ia ser assim, 1,5 metro do amigo, né? Não posso merendar do lado dele. E a gente estava falando isso na aula hoje, né, Duda? Uhum. Tá me ouvindo? Quer falar Ó, ela caiu de novo. E aí, Claudilene, isso também gera uma ansiedade neles, muito né? grande.
poxa, eu vou para a escola, eu acho que ia ser um local, assim, que eu ia me sentir melhor, e aí, assim, Mas o que eu vou me deparar com lá, quando eu chegar lá, né? O que vai acontecer? Eu acho que eles estão muito ansiosos. Hoje a gente estava conversando na sala no nono ano, que hoje a gente vai ter que ver andar, eles brincaram. A gente estava até falando, né? Porque como todo mundo sabe, eu vou lanchar lá no bebedouro e o outro vai ter que ficar lá na trave, é isso mesmo? E aí a É por gente aí. e eles muito ansiosos com isso, né? Conversando, e não pode tirar a máscara, e como é que a gente vai fazer? A gente não pode nem falar, nem. Então, assim, isso também a gente tem percebido que tem gerado um impacto, essa ansiedade, assim, em relação ao retorno, né? Que é isso que eu queria falar agora. E a gente vai aprender fazendo, né? Eu acho que é isso. A gente tem todos os protocolos lá que dizem como a gente deve se comportar, o que a gente deve fazer, mas vai ser no trato do dia a dia, na percepção e no cuidado. Aí a Duda falou aquela hora de responsabilidade, mais uma vez a gente traz responsabilidade. Porque é o cuidado que não é só comigo, é o cuidado com o outro também, né? E aí, para a gente ter essa noção de que eu posso estar aqui, mas não da forma como era, né? Mas isso realmente causa ansiedade. E eu queria muito que os pais ouvissem isso, porque são causas legítimas de ansiedade, né? A gente estava falando lá no início da não valorização dessas falas, né? Assim, a gente não sabe como cada um vai responder a esses novos estímulos, né? E aí o ser humano não vem com um manual de instrução, né, gente? Cada um. Pois é, mas cada um funciona de uma forma e sente de um jeito a partir de coisas que já viveu ou de insegurança do que pode viver, porque a ansiedade nada mais é do que esse nosso pensamento acelerado no que vai acontecer, no que eu tenho que fazer. É normal ter, sim, faz parte do ser humano, sim. Mas é o que eu falei, né? O excesso pode ser prejudicial e eu tenho que enxergar quando é prejudicial. E aí a questão do novo normal, das possibilidades de estar, né, no ambiente escolar, a gente vai lidar com regras, fato. Não tenho dúvida que isso é necessário, mas a melhor forma de fazer vai ser apreendida a partir que a gente faça. Lógico, quando a gente fala de escola, a gente vai falar de regras, de protocolos estabelecidos, é isso mesmo. É 1,5 metro, é não dividir o suco, é não dar um pedaço do salgado, sei lá, mas o que? Eles estão chateados com isso. Mas é um fato. E aí essas coisas vão flexibilizando ao ponto de que as coisas forem melhorando para o mundo todo. A gente já está vendo que ao redor da gente alguns países já estão vivendo melhor com a vacina, já estão tendo possibilidades outras, né? Um país libera o abraço, o outro país libera a máscara. Enquanto isso, a gente vai aqui na expectativa que chegue a nossa vez. Mas é fato que a gente precisa conviver com as regras para que possa ser bom para todo mundo. Porque a partir do momento que a gente não respeita também, aí a gente experimenta uma semana, sei lá, um mês de aula presencial, enfim, mesmo que seja no modo híbrido ou não, mas que você possa estar dentro do ambiente escolar. Você vive um mês. E se aí eu não controlo o meu corpo. Se eu não respeito as regras, eu posso acarretar em consequências para mim e para os outros, né? E aí, pronto, ponho tudo a perder, eu volto pro estudo online, eu volto enfim. E aí a gente precisa ver. A gente viu isso, né, na pandemia de uma maneira geral. A gente achou que estava tudo acabando, né? E aí o início do ano foi. A gente passou por um processo de eleição, de campanha política, por festas de final de ano.
E aí, de repente, já, a gente estava se achando que podia fazer acontecer. E aí, de repente, a pandemia voltou numa voracidade na gente incrível. Que os últimos dias têm sido difíceis, né, pra gente, assim, com Sim. relação a perdas, enfim. Mas eu acho que O, é isso, é cada um o fazendo um pouquinho a sua parte. Claudilene, tem, como eu falei, tá chegando algumas coisas e Uhum. tem alunos perguntando como é que detecta, né, esse sentimento de depressão, de ansiedade, que estão colocando aqui que muitas vezes quis ficar sozinho, se isso indica alguma coisa. Então é legal você falar um pouquinho sobre isso, né, até para quem tá ouvindo como é que porque assim é o que a gente falou, né? Eles não passaram por esse processo. Como é que detecta? Eu tô com depressão, eu tô com ansiedade. Ficar sozinho é um dos sintomas, assim, de você, né? Querer ficar sozinho. Querer ficar demasiadamente sozinho. Ficar sozinho durante muito tempo, durante um período, pode ser um indício, né? Se a gente for pensar em sintomas, eu vou falar assim, né, do que aparece no nosso corpo, Uhum. muitas vezes se confunde. Então, ansiedade causa, as crises de ansiedade causam, de fato, sintomas no nosso corpo. Sintomas como irritabilidade, taquicardia, sabe? Coração acelerado, sabe aqueles, às vezes aquela sentimento que você tem que respirar fundo, assim, que é um sentimento que a gente fala de angústia, né? Que dá aquela pressão no peito, muitas vezes dá um descontrole com relação à pressão arterial, a desmaio, né? A questão de mudança no padrão do sono, muitas vezes é ligada à depressão e ansiedade, mudança na alimentação, né? Muitas vezes também é ligado, é preciso a gente estar atento ao que está acontecendo como um todo. Não tem como a gente falar de sintomas isolados, porque nós somos únicos, cada um é de um jeito. Então, eu posso levar numa boa, ficar sozinho, mas não consigo, mas estou extremamente irritado e não consigo lidar com situações do trato com outras pessoas. Então, assim, vai de cada um. Mas em vias de diagnóstico, se é que eu posso dizer assim, tá? Só para a gente pensar, as crises de ansiedade têm esses sintomas que aparecem muito no corpo, como dores de cabeça prolongadas por vários dias, tensão muscular por vários dias, dor na coluna, tensão no pescoço, isso também é um indício. A depressão, ela é sim pontual quando a gente fala daquela tristeza profunda e Sim. prolongada, né? Triste todo mundo fica. Um dia ruim, outro bom, todo mundo tem. A gente é assim, não tem jeito. Às vezes a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez, aí prefere ficar mais sozinho, não falar sobre o assunto. Às vezes a gente se chateia com alguma coisa que a gente ouviu, aí a gente pensa assim: ah, agora não é hora de falar, porque se eu falar eu vou chorar, eu vou me expressar mal, eu vou brigar, né? Então aí você se coloca ali recluso, mais um pouquinho quietinho, mas vai chegar um momento que você vai sair daquela vibe, né? Então aí você vai e segue. Mas isso prolongado é um alerta. Tem que, ó, acender a luzinha ali porque é um alerta. Então, tristeza profunda e prolongada, a vontade de ficar sozinho, sim, também durante muitos dias, né? De maneira recorrente. Não é uma coisa que acontece vez ou outra, ou que aconteceu algo pontual que está me levando a querer ficar sozinho, mas que daqui a alguns dias eu fui para a vida, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da dificuldade de estar com os outros e da vontade de ficar sozinho durante um tempo prolongado. E o que causa uma diferença num comportamento meu anterior, né? Então, assim, eu tinha um comportamento diferente.
Eu gostava de ficar, mesmo na pandemia eu ligava, ficava horas, fazia chamada de vídeo, e agora eu não tô querendo falar com ninguém. Aí vamos lá, vamos acender ali a luzinha de atenção para a gente perceber. Também, junto com isso, a questão do sono, da alimentação, irritabilidade em crianças e adolescentes. Irritabilidade durante muitos dias é sinal de depressão. Às vezes a gente não acha, não enxerga, né? Não faz É importante o você falar link. isso, porque assim, foi um aluno que colocou, né? Mas é importante para os pais também perceberem, É né? Porque importantíssimo. muitos adolescentes estão precisando de ajuda e os pais não veem, né? Irritabilidade é uma questão, né, que às vezes a gente não liga às questões emocionais, a gente liga mais a temperamento, né, do que Teimoso, isso. revoltado. Tem um gênio forte, né? Então, assim, às vezes a gente liga mais, a Duda tá rindo. Mas a gente liga isso mais a essas questões de temperamento, de traço de personalidade, do que uma questão emocional, e é uma coisa que a gente precisa ficar atento. E quando a gente pensa em pânico, a síndrome do pânico, geralmente a gente pensa em características que envolvem as crises de ansiedade e os sintomas de depressão. Mas aí já é num ponto um pouco mais à frente, quando já está ficando insustentável para o adolescente, aquele momento que veio por esse sentimento todo no corpo de angústia, taquicardia, tensão, isso tudo. E aí, às vezes, entram na crise de pânico. A crise de pânico leva a ter medo de estar nos lugares, né? A ter medo de conversar com outras Tem uma pessoas. pergunta aqui, um desabafo aqui falando do medo de morrer, né? Porque estamos nesse momento, então, de pegar a doença adolescente, falando de morrer. Então, isso também gera essa ansiedade, até de ir para a escola mesmo, que tem os relatos aqui, né? E aí o medo de morrer, às vezes, está muito ligado àquele excesso de informação que a gente falou, né? Que nem sempre trazem, que a gente tem acesso a informações que são de fato verdade, né? E com isso também a forma como cada família está lidando com a situação da pandemia, as possíveis perdas que já tiveram, né? No meio de amigos ou dentro do contexto familiar, realmente da família mais extensa, assim. E é real, o medo de morrer é real, né? Assim, a gente tá realmente passando por ele. E aí, assim, o que a gente precisa cuidar é para que isso não vire um sintoma emocional, para que isso não vire por exemplo, uma síndrome do pânico, né? Um transtorno obsessivo compulsivo, um toque, né? Agora a gente está passando álcool nas mãos, no tudo, o tempo todo. A gente lava, a gente não se aproxima. Então a gente precisa ter um cuidado com isso tudo para a gente ficar bem dentro desse processo todo diferente, né? Deixa eu ver se a Duda consegue fazer o resto das perguntas que ela tem. Duda, tá ouvindo? Porque a internet dela acho que tá um pouco. Não ouvi. Vocês ouviram? Vocês estão ouvindo bem? Agora sim. Agora eu tô. Estão me ouvindo agora? Agora tô. Tudo bem, a gente não te vê, mas te ouve. A minha internet hoje tá um problema. Também tá. sofremos isso. Faz parte. Duda, Oi? pode fazer a pergunta. Eu estava falando sobre isso, da ansiedade e tudo mais. Eu queria saber como a gente consegue reconhecer a necessidade de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Então, dentro disso tudo que a gente falou, cada um parando para pensar em si próprio vai poder avaliar, junto com a sua família, a necessidade de um acompanhamento psicológico.
ou psiquiátrico. O acompanhamento psiquiátrico, eu acho que vem quando, dentro aí dessa conversa com a família, a gente reconhece que a gente precisa de intervenção medicamentosa, né? De remédios para ajudar a gente nesse processo. Não só, eu conheço psiquiatras incríveis que a gente vai, conversa e expõe o que está sentindo, e aí sai de lá, às vezes, não, você não precisa de remédio, você precisa de terapia, né? Então aí leva para o acompanhamento psicológico. Mas, com todas as características que a gente já falou aqui, essa é uma avaliação que vem do conhecimento de si próprio, né? E às vezes o não reconhecimento disso, mas você se abrir para ouvir um adulto de referência seu, a sua mãe, o seu pai, que está percebendo diferenças no seu comportamento, desculpa, mudanças no seu comportamento, né? Mudanças dentro da sua estrutura, por exemplo, o desempenho nas atividades que você gosta, contato com seus amigos. Eu acho que o olhar de um adulto carinhoso e atento faz toda a diferença nesse processo. Mas a partir de coisas que você sente no seu corpo e que só você sente, você também pode perceber a sua necessidade de acompanhamento terapêutico. Gente, foi... E pedir ajuda, é isso que eu ia falar. Ficou lá atrás o tempo de psicólogo, que psicólogo não era acessível ou que psicólogo era um problema, sabe? Eu acho que é sim uma solicitação, um pedido de ajuda. É mais uma possibilidade de você estar junto com alguém, de falar sobre si com uma pessoa. Hoje eu conversei um pouco sobre nas turmas, né? E, assim, muitos antes eu percebi que, assim, tinham até um... não existe falar isso, mas é um preconceito. Eu faço terapia, eu vou... E hoje, assim, eu percebi o quanto as pessoas... já é normal, né? Eles precisam, eles veem essa necessidade. Hoje a gente fez uma troca em relação a isso e... Não, eu estou fazendo, eu também, eu estou procurando uma ajuda, né? Então, assim, a importância de que todo mundo precisa, né? Eu sou muito orgulhosa, sabe? Assim, quando eu me deparo com alguns adolescentes. Eu acho que a gente tem tanta possibilidade, tanto potencial, né? Tanto potencial social, assim, tanta gente boa, assim, por exemplo, das vezes que eu fui na escola ou quando eu paro para conversar com as amigas da minha irmã, eu fico vendo, e com a minha irmã, eu fico vendo, gente, quanta gente bacana, sabe? Eles estão tendo tanta possibilidade de refazer, de reinventar, né, a vida que, por exemplo, nós tivemos, né? Então, de romper esses preconceitos mesmo, porque é preconceito. De fato, era um preconceito, né? Então, de romper isso, de se enxergar de uma outra forma, cara, isso é incrível, sabe? Isso traz até pra gente que é mais velho, assim, aquele frescor de que, é possível, sabe? Eu posso, o pensamento eu posso me mostrar do jeito que eu sou e ser respeitado, né? E ter o meu lugar e ser reconhecido e me identificar com outros. Eu posso estar ali, de fato, sendo quem eu sou. Às vezes isso é um pouco mais duro, né? Mas em outras... Hoje eu vejo que eles se permitem mais isso dentro da nossa sociedade. E aí fazem isso com um embasamento de conhecimento teórico, né? Específico mesmo. Tem muita gente que é sujeito crítico mesmo. Eu fico muito feliz, né? De quando a gente pode debater, por exemplo, hoje aqui, questões assim com adolescentes, gente, né? Então, assim, tem um potencial incrível que cada um precisa reconhecer. Não tem jeito, Wagner, seu trabalho é árduo.
aí. A Mas Duda, muito prazeroso, né? Sim, Muito pois é, prazeroso, acho que a né? Duda não conseguiu. voltar. Tem um comentário muito legal aqui, Clavilene, que eu acho assim, a gente está falando muito dos alunos, mas tem uma pergunta, um comentário de um professor muito legal. Gostaria de ouvir um pouco sobre a situação emocional dos professores e os profissionais da escola também. Isso é muito importante, né? Porque, assim, muito tem se falado da gente retornar e acolher, né? Tentar acolher o máximo, porque os alunos, realmente, eles passaram por muitas coisas, mas nós também, né, Wagner? E é importante falar sobre isso, né? Porque, de uma certa forma, todos nós, profissionais de educação, estamos aí sendo um tanto quanto balizadores dessa educação socioemocional como um todo, não só os profissionais que trabalham diretamente com essa questão, mas todos de uma forma geral. E, como eu disse anteriormente, nós não fomos preparados, né? Nem educados emocionalmente, né? E agora nós precisamos aprender, né? E ajudar a orientar os nossos alunos. Então, a forma como nós lidamos com as nossas emoções também é importante nós profissionais conhecermos isso, né? Importantíssimo. Então, eu acho que com todos os profissionais que hoje precisaram se manter trabalhando durante a pandemia, eu acho que o sofrimento foi grande para todos eles. Eu acho que o professor não foi diferente. Toda a questão de adaptação de metodologia, adaptação curricular. Quando eu penso, por exemplo, meu filho tem 6 anos, quando eu penso, eu trabalhava em escola até ano passado, esse ano que eu não trabalho mais, na minha vida toda eu trabalho dentro de escola também. Mas quando eu penso no esforço que eu via, por exemplo, as professoras gravarem vídeos diários, né? E levarem até as crianças de uma outra forma, de tudo que foi reestruturado, de como isso toma um tempo que o professor já não tinha tanto tempo assim, né? Porque tem aquela história de eu vou para a escola dar aula, mas eu dou conta de todo o resto de aplicação de conteúdo, de plano de aula, enfim, de adaptação, avaliação, tudo isso eu dou conta quando eu não estou na escola, né? Acaba sendo assim. E isso ficou maior, porque aí o planejamento é diferente, aí você grava o vídeo, aí você precisa estar à disposição. Quando você fica à disposição virtualmente, até você conseguir traçar ali o limite, né? Você fica à disposição 24 horas por dia, até conseguir traçar o limite, sendo cordial, né? Sem gerar um conflito. E isso tudo é também inteligência emocional, Wagner, mas custa muito para a gente, para nós adultos, né? Foi muito custoso, assim. E acho que ainda continua sendo. Né? Eu me lembro que eu fiquei um tempo sem trabalhar presencialmente ano passado. E aí depois os professores não voltaram, mas a equipe pedagógica voltou. Eu voltei a trabalhar presencialmente. E eu me lembro como foi difícil esse processo para mim, né? Eu tinha meu esposo passado por um caso grave de Covid, e aí já estava melhor, já, graças a Deus, mas aí eu precisava voltar para a escola. E aí era mais um ambiente que eu estava, porque no meu outro trabalho eu já estava, quer dizer, aí eu passei a ficar o dia todo na rua de novo. Eu também tenho filho, eu também tenho família, e enfim, né? E tudo o que isso acarretava, assim, de demanda. E eu acredito que com os professores não seja diferente. Aí eu trago assim o meu abraço aos professores, mas eu acho que a gente tem que repensar a estrutura escolar para também receber esses professores, né? Eu acho que a recepção, o acolhimento aí não é só mais do professor com o aluno, da escola com o professor também, da escola de maneira geral,
né? Todos os integrantes que estão na escola promovendo essa aproximação com o professor, esse acolhimento, o entendimento que ele também é um ser humano, que provavelmente tem questões de saúde em algum momento, né? Ou que tem questões de medo, de ansiedade, né? Em determinado momento, que tem suas habilidades, ou que não tem habilidades com o mundo digital, virtual, e que isso tudo precisa ser elaborado e visto a partir das demandas que aparecem. Eu acho que todos nós, toda a comunidade escolar, vai trabalhar muito nesse retorno, né? Mas no sentido de promover capacitação, conhecimento no que for necessário, acolhimento, adaptação. Não tem jeito, as pessoas não são iguais umas às outras. Até os professores sabem que o ambiente escolar é passível de regras e quando você dá aula numa instituição, você está seguindo a cultura daquela escola, né? De uma forma ou de outra, você está seguindo uma cultura escolar. E aí a gente precisa se adequar, se adaptar à cultura escolar, mas acho que nunca sem deixar de ver o ser humano, sabe? Acho que é importantíssimo a gente pensar nas individualidades também dos professores, principalmente, talvez, né? Porque como a gente falou lá da estrutura emocional das famílias que influenciam diretamente, a gente sabe também que a dos professores influencia diretamente. Um professor pouco motivado, entristecido, irritado, isso acarreta diretamente no desempenho dele em sala de aula, né? Sabemos que, assim, todos nós somos seres humanos. Vai ter dia que um professor não vai estar bem, mas se ele tiver conhecimento da inteligência emocional, ele vai poder promover o autocontrole dele mesmo, né? Então ele vai lá. Mas é fato, assim. Vai ter dia que a gente não vai estar bem, vai ter dia que a gente vai estar com um problemão, vai ter dia que vai ter alguém próximo doente, vai ter dia que a gente não vai querer ver ninguém, mas vai precisar dar aula, né? Assim, eu acho que reconhecer isso é o primeiro passo. O segundo passo é manter essa proximidade com o olhar atento, com acolhimento. E o terceiro passo importantíssimo é a gente pensar na ética, né? E no cuidado que a gente precisa ter com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que é por aí que a gente vai andar, não vai ter caminho, não. É aquela história do ninguém solta a mão de ninguém, porque a gente precisa, sim. A gente falou muito de empatia também, uma palavra que a gente vai precisar bastante, né? Porque é tudo novo para todo mundo. Sim. Tem várias mensagens aqui, uma falando sobre que a gente percebeu na pandemia que nem tudo é imediato, então que as cobranças, a adaptação, tudo vai ter que ser repensado, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Com certeza. Eu acho que com certeza. Eu acho que a comunidade escolar vai se deparar com a necessidade de reavaliar e reconhecer as individualidades ali dos professores que atuam, né, lá, para o bom andamento. Repito, a gente vai seguir a filosofia, seguir a cultura da instituição que a gente trabalha, mas a gente vai precisar olhar para um lado, olhar para o outro e ver o que está acontecendo ali. Não dá mais para ficar só aqui olhando para frente e não enxergar o que tá. Não tem como mais. Se teve como um dia, hoje não tem mais. Isso aí. Ô, Duda, você está conseguindo falar? Você tem alguma coisa? A Duda tinha algumas perguntas, né? Mas se ela quiser digitar, escrever e colocar no comentário para você falar, não sei o que é melhor para ela. Eu acho que você falou para segue, Duda. Vê. Um pouquinho lá. Eu queria perguntar se as redes sociais, o longo período no celular, no computador, pode estar relacionadas com o aumento de alguns casos de crises, ansiedade e tudo mais. Eu acho que você já sabe a resposta, mas eu vou te falar.
Pode sim. É, principalmente com relação à escolha de conteúdo. Eu acho que tempo, o prolongamento do tempo pode, mas infelizmente hoje a gente tem uma gama de conteúdos que valorizam, ou melhor, que desvalorizam o adolescente de uma forma muito cruel, a criança e o adolescente, né, de uma forma muito cruel, que vem ali envolvido com questões pontuais, então, às vezes de moda, às vezes de humor, às vezes de música, né? E acabam trazendo informações desnecessárias, levianas, ou acabam trazendo uma cultura aí da dor, do sofrimento, e que podem ser disparador, sim. Porque assim, a gente já tem na gente a propensão também por passar por esses transtornos, por esses sintomas emocionais. Então a gente precisa cuidar, sim, até do que a gente vê, do que a gente ouve, com quem a gente fala. Às vezes a gente tem Que a gente amigos escolhe também, assistir, né? o que a gente escolhe assistir. O tempo já prolongado, você passar muito tempo já é uma coisa que te tira do foco do real e te traz para um outro foco. Então, você às vezes não está vivendo o que de fato está acontecendo, né? Tá só ali, focado. E essas escolhas de conteúdo são realmente bem pontuais, assim, nesse sentido. Claudilene, o assunto é bem longo, né? A gente tem muita coisa para falar, tem muita. A Duda caiu aí, tá tentando voltar, mas a live vai encerrar porque o tempo do Instagram terminou. Eu quero te agradecer imensamente por essa troca. Tem muita coisa, a gente tinha várias coisas para falar também, a gente selecionou algumas, mas assim, é um assunto amplo, acho que a gente podia ter você direto. Ué, gente, é só Não é? chamar. Não é, Wagner? Com Vamos certeza, né? pensar. As pessoas estão com sede de conhecimento sobre esses assuntos, né? Sobre essa área. A emoção foi desconsiderada durante muito tempo, né? Como se ela não fizesse parte do que somos, né? E agora a gente está redescobrindo, né? Isso tudo. Por isso as pessoas estão com sede de conhecimento, né? E a Cleidilene dá um show nisso aí pra gente, né? Obrigada. Claudilene, muito obrigada. Wagner, obrigada. Duda aí não conseguiu voltar ainda. O pessoal que está assistindo a gente. Tem muita coisa que a gente, né? Esse assunto, ele é muito amplo, muito mesmo. Sim. Mas espero que a gente tenha ajudado um pouquinho. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Boa noite, obrigada. Quero te agradecer em nome da escola, né, Wagner? Não Obrigado, precisa. Claudilene. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Não precisa agradecer. Depois de um tempo, passados outros assuntos, se vocês acharem por bem voltar a conversar ou por algum assunto que converse com esses, podem contar comigo, eu estou aqui à disposição. Quem sabe aí para o final do ano a gente já consegue presencial, né, gente? Poxa, se Deus quiser, a gente está nessa expectativa. E aí, mas podem contar comigo, tá bom? Um prazer estar aqui, de verdade. Obrigada mais uma vez, obrigada, pessoal, foi muito bom. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Duda, vou mandar mensagem para ela aqui. Manda um beijo para ela. Hoje foi difícil. A gente falou melhor lá pelo WhatsApp, ela estava super empolgada. Mas tudo bem. Olha lá, ela apareceu aqui. Beijo. Um beijo, Duda. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Você também.